Bem, nesta aula nós finalizamos o assunto elevações, pistas de elevações, e vamos abordar aqui o símbolo de elevação propriamente dito. E ao mesmo tempo que nós terminamos esse assunto de vista de elevação, nós vamos aproveitar esse capítulo de documentações para desenvolver o nosso template. Nós vamos, à medida que os assuntos forem exigindo anotações, nós vamos construir as nossas anotações e acumular isso num template para a gente usar futuramente nos nossos projetos. Ao final desse capítulo nós teremos um template aí bastante avançado, que eu acredito que seja a parte que dá mais trabalho, né, na construção de um template, exatamente definir as anotações. E nós vamos desenvolver esses templates, essas anotações baseadas na norma brasileira de desenho técnico, NBR 6492, onde exatamente aqui na página 22 nós temos a representação, indicação de fachadas e elevações. Ok, nós vamos nos basear nesse símbolo aqui, que tem um círculo de referência de 16 milímetros, né? E aqui eu tenho o número do detalhe e a folha onde esse detalhe está inserida. Ok, no caso essa vista, né? Então nessa aula nós vamos fazer um exercício, tem que ser bem criterioso, né? Toda essa parte de anotações, simbologias, né, do desenho, parte gráfica, elas têm que ser feitas com bastante critério, porque você vai propagar esses símbolos, né, no resto dos seus projetos. O ideal é que você tenha um template básico que tenha todas essas simbologias, e daí para frente vai facilitar bastante a sua vida, né? Então vamos fazer com bastante critério, vamos construir o template lá do CAD-Norma, e no futuro eu disponibilizo para que vocês tomem como referência para os seus próprios templates. Beleza? Então vamos lá. Como eu já mencionei, o símbolo de elevação ele é formado de duas partes, vamos chamar assim. A parte de desenho e a parte de anotações. Isso do ponto de vista de visibilidade. Mas do ponto de vista de estrutura, ele tem dois elementos. O primeiro elemento é esse elemento central, que ele se repete em todas as vistas. Ok? Então se eu selecionar esse símbolo aqui, reparem que eu posso até ligar e desligar outras vistas, né? Mas esse elemento central, mesmo que eu tire todas as vistas, aqui esse elemento central ele permanece. Ok? Então esse elemento é um elemento que se repete em todas as vistas. E em princípio nós vamos ter vistas em 4 direções. Depois a gente vê que a gente pode ter vistas em mais do que isso, em outras direções. Então, esse elemento raiz, vamos chamar assim, é o elemento chamado corpo do símbolo de elevação. E esses outros aqui, que são os que criam a vista propriamente dita, são os apontadores do símbolo de elevação. Nós precisamos desses dois elementos para construir o símbolo de elevação propriamente dito. No caso da nossa NBR, que tem esse elemento aqui individual em cada fachada, nós não teremos esse elemento central aqui, seria esse círculo, que se repete. A semelhança daquele outro símbolo que a gente viu na aula anterior. Vou selecionar esse elemento aqui e vou mudar para elevação, né, que seria elevação externa. Olha aqui onde eu tenho os 4 triângulos, um apontado para cada lado, não sobrepostos. Vou aproveitar e mostrar um detalhe sobre esse elemento. Vou clicar fora aqui, né, porque quando eu mudei ele apareceu o elemento todo selecionado, mas quando eu clico aqui fora, me aparece visível apenas aquele que existe, né? Então talvez eu tenha aqui uma dificuldade de selecionar o conjunto inteiro, né, porque eu não tenho exatamente aquele elemento central que se repetiria. Mas se eu der uma janela aqui, ó, onde seria aproximadamente o centro, ele consegue selecionar, e aí eu consigo habilitar outras vistas.
ok? Então nós vamos construir um símbolo parecido com esse, só que dentro das normas ABNT, na qual eu tenho essas duas legendas, né, que seria a indicação do detalhe da folha, o número da folha, mas eu não tenho o nome dessa vista propriamente dito. E aproveitando esse assunto, já respondendo a uma dúvida enviada com relação ao vídeo anterior, enviada como sempre pelo cadnorma@cadnorma.com.br, não há como diretamente no símbolo de elevação alterar o formato dos textos, tá? Não tem uma propriedade que eu clique aqui nessa elevação e mude, ou mesmo aqui em editar tipo, tá? Não tem como eu alterar as propriedades de texto, tá, ok? A não ser através do indicador de elevação, que é exatamente essa marca de elevação aqui que a gente vai construir, ok? Então vamos lá, bastante critério e passo a passo. Eu vou começar no arquivo, novo, família. Vou lá na minha pasta lá do Revit, né? Ele tem uma série de padrões pré-definidos. No meu caso aqui, ele está no Program Data, Revit 16, Family Templates, Portuguese, ok? E lá na pasta de anotações, o primeiro elemento vai ser corpo da marca de elevação métrica. Fazendo um paralelo, seria exatamente aquela bola central daquele símbolo anterior. Seria a grande família, vamos chamar assim. E reparem, eu vou até me dar um trabalho de fazer uma aula bem minuciosa, porque esse procedimento ele vai ter um paralelo em várias outras sessões, tá, dentro desse capítulo de anotações. Então, corpo de marca de elevação métrica, ponto RFT, Revit Family Template, né? É um arquivo, né, um padrão para construir famílias do Revit. Repara, como eu mencionei agora, que ele fica no Family Templates, tá? Padrões, né, ou modelos para a construção de famílias. Cada modelo desse, ele tem uma finalidade e algumas características específicas para a família que você vai construir. Quando eu usar esses elementos aqui, ele já tem intrinsecamente, no outro elemento que eu vou usar, que eu vou falar sobre ele daqui a pouco, aqueles quadradinhos que você habilita e desabilita, criando uma ou outras vistas, né, no mesmo símbolo, ok? Então é muito importante, bastante critério para cada tipo de elemento que você vai construir. Então vou lá, corpo de marca de elevação, eu vou clicar em abrir. E aqui eu tenho, como é uma família de anotação, né, ele tem um plano 2D, tem poucas vistas, né, lembrando, bem mais para frente nós vamos ter um capítulo só sobre criação de famílias, tá? Por enquanto a gente vai criando apenas a parte de anotação e a gente vê os conceitos básicos aqui do nosso editor de família que a gente até exercitou em outras etapas do curso, tá? Mas vamos lá. Reparem que aqui a Autodesk já manda para a gente aqui uma dica de como colocar os elementos para representar o corpo da marca de elevação. O que é o corpo da marca de elevação? Vamos lá no desenho aqui, seleciono o elemento, editar tipo, indicador de elevação, venho seleciono o tipo criado, marca de elevação, tá, ok? Então essa marca de elevação aqui que vai ser o corpo dela, são esses elementos que a gente está criando. Então ele diz, coloque os elementos, né, carregue a família de ponteiros e coloque instâncias onde deseja que estejam disponíveis no projeto. Então, esse arquivo, que eu estou chamando de arquivo mãe da elevação, ele vai ter dentro dele os elementos que se repetem, né, vamos dizer, somem e aparecem, que são os apontadores. Aí ele diz aqui, o ponto de inserção está na interseção dos eixos de referência, né, ou seja, quando eu carregar esse elemento dentro do meu projeto, ele vai ser inserido por esse encontro aqui de eixos, né, e ele diz para excluir esse elemento aqui, né, lógico, porque senão essa legenda aqui é apenas um texto que a Autodesk deixou, eu vou excluir esse texto, senão ele vai fazer parte do meu símbolo. Então, vamos lá, passo a passo. Eu abri um arquivo
RVT. Eu poderia colocar aqui, vamos até a título de exercício, eu vou criar uma linha de referência, tá? Que vai ser um círculo. Esse círculo vai começar aqui no encontro dos eixos, e eu vou colocar aqui, em princípio, 10 milímetros, tá? Aqui eu estou trabalhando em milímetros, vai ser interessante porque na própria ABNT ele vai especificar tudo em milímetros. Isso é em milímetros impressos, plotados, tá? Eu não tenho no Revit aquela problemática toda de escala com relação a blocos gráficos. Beleza, isso é só um elemento de referência, é a única coisa que vai ter nesse símbolo aqui, e eu só vou usar isso para construir os outros triângulos, né? Para cima, para esquerda, para baixo, para direita. E esses triângulos eu não vou construí-los aqui, porque esses aqui são os elementos fixos do símbolo, que eu não tenho no caso. O que eu vou fazer então? Eu vou agora carregar um ponteiro aqui dentro, só que esse ponteiro eu vou ter que criar. Então repare, eu tenho aqui a distância daqui até aqui de 10 milímetros. Eu vou precisar dessa informação para criar os meus ponteiros. Vamos lá, eu vou de novo em arquivo, não em Revit, né? Novo, família, vou buscar em anotações também, no Revit Templates, e eu tenho aqui, ó, ponteiro de marca de elevação. É um outro arquivo RFT que ele tem em si a preparação para ser colocado aninhado. Essa palavra é muito importante. Essa é uma família que vai ser aninhada dentro dessa outra família. Só que antes disso, antes de fazer criar esse ponteiro, eu vou salvar esse arquivo, porque eu vou precisar carregar dentro desse novo. Então vou lá em arquivo, vou salvar, e aqui eu vou salvar no meu Cadinoma Revit em famílias de símbolos gráficos, anotações. Eu vou chamar em corpo de elevação ABNT. Tá? É o nome que eu dei. Vocês podem colocar o nome que vocês quiserem. E reparem que eu estou criando aqui uma família RFA. Ok? Salvar. Salvei esse corpo de marca. Agora sim, eu vou lá em arquivo, novo, família, e agora eu vou em anotações e vou selecionar lá ponteiro de marca de elevação métrica. Vou abrir. E aí ele abre um novo arquivo de família, tá? Onde ele diz, ó, coloque os elementos e legendas para representar o elemento de ponteiro. Tá? A direção do ponteiro é vertical a partir da interseção dos planos de referência. Ele é aqui, ó, vertical, daqui para lá. E o ponto de inserção também está no eixo de referência, e exclua essas notas. Bem, então eu vou deletar essa nota. Se quiser manter ela aqui, né, até o final do desenho, depois retirar, fica a critério de cada um. Então eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz antes. Para tomar como referência, eu vou criar linha de referência, um círculo. A linha de referência é apenas uma linha que não vai aparecer no desenho, ok? Mas eu vou criar agora linhas propriamente ditas. Eu posso até criar outra linha de referência, mas aqui eu fico à vontade, né? Eu crio um círculo aqui de 8 milímetros, né? Que ele vai ter o diâmetro 16. E aí eu vou mover esse círculo daqui para cá, porque eu vou tomá-lo como referência para criar o meu triângulo. Aqui na BNT eu vejo que esse ângulo é 60 graus, ou seja, esse é um triângulo equilátero, né? 60 graus inscrito numa circunferência. Então eu posso criar, através de linha, um polígono inscrito, número de lados 3. Eu começo aqui no centro dessa circunferência e desenhei o meu triângulo. Agora, se eu quiser, eu posso até apagar esse elemento, mas vamos deixar ele aqui por enquanto. Agora eu preciso criar aqui dentro dois textos, né, que não serão textos, eles serão o quê? Legendas. Então como é que eu criaria? Criar legenda. E aí, para criar uma legenda, eu preciso determinar o tamanho desse texto. E aqui eu vejo os tipos de legenda que existem. Esse aqui vai ser um conhecimento muito importante também para a gente formatar nossas folhas, ok? Eu tenho simplesmente aqui legenda 2,5. Aqui na NBR
ele não especifica com clareza os textos, tá? Mas eu procurei informações. Normalmente se usa um texto com altura 3 milímetros aqui em cima e 2 milímetros aqui embaixo. Então eu preciso de dois estilos de legendas, um com 3 milímetros e outro com 2 milímetros. Então vem lá em criar legenda. Aqui eu tenho só uma legenda de 2,5. Eu posso editar tipo, né, duplicar, e aqui eu crio uma legenda de 3,0 milímetros, ok? Eu estou usando aqui e vou usar em toda a construção dos nossos templates a fonte de texto Arial. Vai ser nossa fonte base para a criação de textos. E duplicar, criar uma 2,0 milímetros, ok? E eu só mudo aqui a altura para 2 milímetros, ok? Agora eu vou criar a legenda de baixo. Antes eu vou ver lá na norma BNT que eu tenho uma altura aqui de tracinho de 0,5, né? 5 milímetros. Então eu posso usar aqui o comando offset com deslocamento de 5, marco daqui para cima e posso acertar aqui simplesmente chegando esses elementos para cá. Bem, agora eu preciso criar os meus textos, que na verdade serão legendas. Então eu vou lá em criar legenda. Aí eu escolho, vou criar inicialmente essa de cima. Eu simplesmente, eu estou marcado aqui, ó, o alinhamento dela. Vou colocar, posso colocar pelo alinhamento inferior, né, verticalmente e centralizada. E aí eu coloco um ponto aqui, não tem muita precisão, tá? Eu coloco aqui próximo da linha central. E os parâmetros disponíveis, tá, são os parâmetros de elevações. É aquilo que eu falei sobre usar o arquivo correto. No arquivo de ponteiro, as legendas permissíveis para esse tipo de arquivo são essas aqui. E nas opções aqui, a que corresponde ao número do detalhe é exatamente aquela que me interessa. É o número do detalhe naquela folha onde ele vai estar localizado. Então eu vou lá e adiciono esse parâmetro à legenda. Eventualmente eu posso acrescentar mais de um parâmetro aqui, tá? Mas não é o caso, tá? Vou escolher o número de detalhe, vou colocar como valor de amostra aqui um R, tá? Só para identificar aqui o valor de amostra, aquilo que aparece, como se fosse o tag de um atributo lá no AutoCAD. Vou clicar aplicar e ok, tá lá meu Rzinho que representa aquela legenda. Eu seleciono aqui, posso restringir um pouco o campo, né, de aplicação desse texto. Uma vez que, como eu disse, não tinha aquela precisão de posicionamento do texto, e agora eu posso vir aqui na setinha do teclado mesmo e ajustar esse posicionamento. Daqui eu já vi que ela ficou um pouco grande, então eu vou mudar de ideia e vou usar uma legenda de 2,5 mm. Ok, está lá posicionada minha primeira legenda. E aqui embaixo eu vou ter uma outra legenda, criar a legenda, aqui também com a mesma formatação. Vou colocar aqui embaixo. E vai ser aqui o que? O número da folha. Número da folha. Aplicar. Eu esqueci de mudar o nome do texto, né? A altura. Então eu venho aqui, escolho outro estilo, que é legenda 2 mm. Vou aproveitar para reduzir um pouquinho esse campo aqui de aplicação do texto. Eu formatei, agora sim eu vou apagar esse círculo de referência. E se eu quiser, e eu quero, eu vou mover esse conjunto aqui, de modo que esse ponto aqui vá aqui para essa interseção. E agora, eu vou salvar esse arquivo aqui. Esse arquivo aqui, lembrando, é o apontador que eu vou usar no meu corpo de marca de elevação. Então, eu vou salvar, lá no meu caso, CAD-Norma, famílias de símbolos gráficos, anotações. Eu vou colocar aqui apontador de elevação ABNT.
na mesma pasta onde eu salvei corpo de elevação ABNT. Salvar. E aí é que rola a mágica. Uma vez com esse arquivo aberto, eu vou carregar no projeto. Em qual projeto? No corpo de elevação ABNT. Eu estou carregando o apontador de elevação dentro do corpo de elevação. Uma família dentro da outra. Chamam-se famílias aninhadas. Ok? Está lá meu símbolo. Vou inserir aqui. Como eu não tenho nenhuma referência aqui no centro, eu boto numa posição qualquer. Ok. E depois eu posso vir aqui, selecionar, mover, de modo que esse ponto aqui venha para essa interseção. Posicionei. Bem, agora o que eu vou fazer? Esse é um apontador, e esse apontador ele pode aparecer nas 4 posições. No mínimo, eu posso copiar ele em 8 posições e ter vistas também a 45 graus. Mas em princípio, eu vou fazer o seguinte, vou selecionar esse elemento, vou rebater em relação a esse eixo, né, vou espelhar, e aqui convenientemente ele já posicionou os textos. Agora eu vou pegar esse elemento também e vou copiar, vou copiar daqui para cá, colocar para longe aqui, vou rotacionar esse elemento, vou trazer aqui uma posição qualquer, tá? Preciso rotacioná-lo 90 graus. E em seguida vou movê-lo também para esse ponto aqui. Vou aproveitar aqui e rebater em relação a esse eixo. Eu tenho os meus 4 apontadores possíveis. Os textos já estão convenientemente colocados na posição correta. E agora eu vou salvar esse arquivo. E agora eu vou finalmente carregar no projeto. Agora sim eu vou carregar no meu projeto 2, que é aquele projeto no qual a gente estava trabalhando, que é esse aqui. Bom, nada aconteceu, mas agora o que eu posso fazer? Eu posso vir nesse símbolo aqui, editar tipo, e aqui em identificador de elevação, vou criar um novo, vou duplicar, vou chamar de ABNT, e nesse ABNT, a marca de elevação dele vai ser corpo de elevação ABNT. Ok? O identificador mudou aqui. Clique em aplicar. Está lá mudado meu símbolo. Ok. E agora, se eu quiser habilitar as outras vistas, né, como eu não consigo selecionar aqui diretamente o corpo inteiro, eu abro uma janela, aqui pegando o centro desse elemento, e aparece as outras vistas, e eu posso habilitar as outras vistas. Normalmente a gente não coloca, né? Pelo menos eu não costumo colocar as 4 vistas com essa indicação no mesmo elemento, né? Habilitando as 4, eu coloco uma em cada posição da fachada. Então eu coloco vários símbolos de elevação independentes um do outro, mas esse é o processo geral de criação. Eventualmente eu posso ter alguma dificuldade na seleção desse elemento. Se for o caso, mais um truquezinho para finalizar essa aprendizagem de forma bem completa. Eu posso aqui no corpo do símbolo de elevação adicionar um outro elemento. Eu vou criar aqui, por exemplo, através do comando linha, um círculo, vou repor aquele círculo que eu apaguei, ok? Só que eu vou selecionar esse círculo e vou determinar que ele não seja visível, mas que a marca central visível seja colocada. Então ele vai botar aqui um elementozinho, tipo uma cruzinha, né, que ela vai ser visível, mas um visível abstrato, vamos chamar assim. Aí eu carrego no projeto 2, substituo a versão existente, e aí eu passo a poder selecionar esses elementos, tá? Porque eu já fiz alguns casos em que eu não conseguia selecionar. Se isso acontecer, o que eu posso fazer? Eu posso vir selecionar uma área grande, eu teria certeza de que eu abordaria toda a abrangência do símbolo, imaginando que os 4 triângulos estivessem por aqui,
Eu vou em filtros, verifico nenhum e seleciono só elevações, aplicar OK. Volta a aparecer os 4 triângulos para eu poder selecionar e criar outras vistas nessa mesma posição. Ok? O que falta agora? Falta a gente fazer a mesma coisa lá no nosso template. Então eu vou abrir aqui no CAD-Norma Revit. Lembrando que o CAD-Norma Revit está disponível para download, né? Todas essas mais de 3.000 famílias, né? E outros elementos aqui que eu ainda vou completar. Essa pasta CAD-Norma Revit está disponível lá no site do CAD-Norma, na página para Revit. Ok? Inclusive tem um vídeo lá onde vocês aprendem a utilizar esse conjunto. Ok? Então, vou lá em Templates e vou abrir aqui o meu CAD-Norma 2014. Vou abrir, vou voltar lá, Ctrl Tab, né, no meu corpo de famílias de elevação. Aí você escolhe se quer deixar ou não esse círculo. Eu vou apagar aqui, eu prefiro não tê-lo. E eu vou fazer o que? Vou carregar no projeto, agora aonde? Em CAD-Norma 14. Ok. E eu venho aqui, seleciono um desses elementos, editar tipo, identificador de elevação. Eu vou criar, né, vou duplicar aqui, vamos chamá-lo de ABNT, novamente. Ok. E como marca de elevação, eu vou selecionar corpo de elevação ABNT. Ok. E aí você escolhe, aqui eu estou fazendo para elemento elevação, né? Você escolhe se quer tanto elevação quanto elevação interna, ou para os dois. Posso vir nesse aqui, mudar o tipo dele, e também lá editar tipo, e fazer a mesma alteração. Ok. Eu posso deixar elevação de um jeito, elevação interna de outro jeito. E vou salvar esse arquivo, salvar como modelo, né, que ele é um arquivo RTE. Vou salvar agora como CAD-Norma 2016, que é o arquivo que a gente vai trabalhar daqui para frente. E ao final deste capítulo teremos aí um template bem completo em termos de anotações. Salvar. Bem, essa aula evidentemente saiu do planejado em termos de tempo, mas eu achei por bem manter a integridade desse assunto em uma aula só, para consolidar bem esse conhecimento, que, como eu já disse, será aplicado em vários casos daqui para frente. Beleza? Agradeço àqueles que sempre curtem as videoaulas que eu publico, e mais ainda àqueles que compartilham essas publicações, e mais especialmente ainda aqueles que valorizam esse trabalho e adquirem os DVDs com as videoaulas, que estão disponíveis também lá no site do CAD-Norma. Não deixem de treinar, de fazer esse exercício. É muito importante para você ter familiaridade com essas tarefas. Grande abraço e até a próxima aula.